As tensões aumentaram nos últimos dias no Oriente Médio e eu estou no Muro das Lamentações para te atualizar a respeito disso e te mostrar a arma secreta do povo judeu que fez com que nos últimos 3.500 anos vencêssemos todos os inimigos. Bom, talvez ela seja mais necessária do que nunca, uma vez que nos últimos dias o Irã dobrou a aposta e nós podemos estar vendo o início de um grande conflito regional. Talvez um conflito que esteja conectado à escatologia bíblica, que vai começar no efeito dominó e os últimos acontecimentos, no qual a Bíblia diz que o cenário é exatamente essa terra. Bom, talvez você não saiba, mas as tensões no Oriente Médio estão elevadíssimas. Em Israel, a vida continua sendo muito segura e Israel continua sendo um dos países mais seguros do mundo. Mas é claro que quando pensamos até mesmo no contexto bíblico e escatológico, há promessas e há um cenário. Nos livros que dizem a respeito do futuro da humanidade, que dispõe Israel como um cenário dos acontecimentos finais. Será que eles estão prestes a começar ou não? Bom, eu não posso te afirmar isso, mas o que eu posso te afirmar é que realmente as grandes notícias dos principais jornais do país se tratam a respeito da relação Estados Unidos, Irã e Israel. O Irã, o governo dos ayatollahs, ele declaradamente, por décadas, desde a Revolução Islâmica de 1979, continua a declarar abertamente que eles odeiam o Estado judaico, que Israel não tem o direito de existir e que quando eles tiverem a oportunidade, Israel será reduzido a cinzas. Bom, tendo esse contexto, é claro que se torna uma grande preocupação para o Estado judaico que o Irã... Olá, meus amados irmãos, Shalom, Shalom. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Nos diz assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro de teus palácios. Por causa de meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Haja paz em Jerusalém. Meus amados irmãos, os conflitos, tensões no Oriente Médio têm sido elevados. Então, é um caso de extrema urgência que nós devemos nos levantar em clamor. Nós devemos clamar por Israel. Nós devemos orar a Deus por Jerusalém. Você sabia que Jerusalém também o povo judeu chama de cidade de paz? Jerusalém é a capital de Israel, porém o povo judeu chama Jerusalém de cidade de paz. O nome Jerusalém tem raízes que remetem à ideia de paz, que pode estar relacionado à palavra Shalom, que significa paz. No entanto, a cidade tem uma história marcada por guerras, conflitos, devido à sua importância religiosa para judeus, cristãos, também muçulmanos. Mesmo sendo chamada de cidade de paz, Jerusalém, infelizmente, tem sido palco de inúmeras disputas ao longo da história, incluindo conquistas, destruições e reconstruções sucessivas. A cidade abriga locais sagrados, como o Muro das Lamentações, que é o judaísmo, a Igreja do Santo Sepulcro, o cristianismo, Também a mesquita lá do islamismo, que torna um ponto central de fé, mas também de tensões políticas e religiosas. E nós vamos juntos agora escutar com um jovem que ele está falando para nós um conteúdo muito importante, falando dessas tensões que são aceleradíssimas, O Oriente Médio está com essas tensões elevadíssimas, que é algo de extrema urgência, que nós devemos clamar por Israel. Então vamos junto assistir esse conteúdo desse jovem que está lá em Israel, que passa maiores detalhes para nós do conteúdo, e no final nós estaremos fazendo a oração por Jerusalém, por Israel. As tensões aumentaram nos últimos dias no Oriente Médio e eu estou no Muro das Lamentações para te atualizar a respeito disso e te mostrar a arma secreta do povo judeu que fez com que nos últimos 3.500 anos vencêssemos todos os inimigos. Bom, talvez ela seja mais necessária do que nunca, uma vez que nos últimos dias o Irã dobrou a aposta e nós podemos estar vendo o início de um grande conflito regional. Talvez um conflito que esteja conectado à escatologia bíblica, que vai começar no efeito dominó e os últimos acontecimentos, no qual a Bíblia diz que o cenário é exatamente essa terra. Bom, talvez você não saiba, mas as tensões no Oriente Médio estão elevadíssimas. Em Israel, a vida continua sendo muito segura e Israel continua sendo um dos países mais seguros do mundo. Mas é claro que quando pensamos até mesmo no contexto bíblico e escatológico, há promessas e há um cenário. Nos livros que dizem a respeito do futuro da humanidade, que dispõe Israel como um cenário dos acontecimentos finais. Será que eles estão prestes a começar ou não?
Bom, eu não posso te afirmar isso, mas o que eu posso te afirmar é que realmente as grandes notícias nos principais jornais do país se tratam a respeito da relação Estados Unidos, Irã e Israel. O Irã, o governo dos ayatollahs, ele declaradamente, por décadas, desde a Revolução Islâmica de 1979, continua a declarar abertamente que eles odeiam o Estado judaico, que Israel não tem o direito de existir e que quando eles tiverem a oportunidade, Israel será reduzido a cinzas. Bom, tendo esse contexto, é claro que se torna uma grande preocupação para o Estado judaico que o Irã tenha armas nucleares. Que agora, alguns especialistas dizem que eles têm até, diria que, capacidade de formar de 4 a 6 bombas nucleares, confeccionar essas ogivas. Bom, com o retorno do presidente Donald Trump ao poder, agora ele tenta forçar com que o Irã entre num acordo nuclear para evitar que essas armas elas sejam confeccionadas e se disponham contra Israel. E ele começa a enviar, então, ameaças contra o governo iraniano. Bom, ele disse que está aberto a negociações. Senão, número 1, seriam feitas sanções e número 2, ele utilizaria o poder militar americano contra os iranianos. Só que nessa semana o Irã dobrou a aposta, duvidando muito das capacidades ou da disposição dos americanos de realizar tal ataque. É claro, eles sabem que o impacto seria global, principalmente no âmbito comercial, econômico no mundo. Bom, o Irã que detém grande parte das produções de petróleo, mas também eles ameaçaram dizendo que os seus mísseis estão apontados diretamente para Israel, para os britânicos e para os interesses americanos na região. Os Estados Unidos enviou 2 bombardeiros espiões, aviões que não são detectados por radares, chamados B-2, para uma ilha estratégica junto ao Golfo Pérsico e ao Oriente Médio chamado de Garcia, uma ilha que pertence aos ingleses, aos britânicos. E o Irã já começa a ameaçar até mesmo essa geografia. Bom, é claro que sobre isso Israel se torna o centro das atenções, porque a grande proposta de não deixar com que o Irã tenha suas ogivas nucleares é justamente pela proteção do Estado judaico, uma vez que o Irã quer dizimar o povo judeu. Bom, Israel, nós já comentamos nesse canal que possui uma doutrina chamada doutrina Begin, que não permite que nenhum país inimigo tenha condições militares de causar grandes danos à nossa terra. Por isso, destruímos o reator nuclear sírio e também o reator nuclear iraquiano. É claro que o desafio com o Irã é muito maior, é um país muito mais poderoso e também geograficamente muito mais distante que esses outros 2 que nós já atacamos no passado. Mas eu digo que de todas as respostas que o Irã tem recebido, e o Donald Trump, que triplicou a aposta dizendo que eles têm apenas algumas semanas, senão os Estados Unidos vai utilizar bombas nunca antes vistas. Mas eu digo que a maior arma é uma arma que não são as bombas e os B-2, não são os caças F-18, F-16, F-22, F-35, mas é sim uma arma que sustenta o povo de Israel há 3.500 anos. Eu quero te levar para próximo do Muro das Lamentações, para te apresentar que arma é essa. Essa arma é nada mais, nada menos do que a fé. De fato, a oração. A oração e a fé sustentaram o povo de Deus nos últimos 3.500 anos. E por isso, para te mostrar como funciona essa oração judaica pedindo proteção a Deus, eu vou começar colocando, então, munição na minha arma, a minha munição e a minha equipá, o símbolo que o judeu coloca na sua cabeça ao entrar em um lugar sagrado ou a fazer as suas orações. Lembrando que Deus está acima de você e a Ele você deve reverência e temor, mas que também Ele controla todas as coisas. Acima de nós, sempre o Criador do seu poder, que é soberano. Para falar sobre isso e sobre a nossa resposta à ameaça iraniana, eu quero ler um texto do pai da literatura americana. Ele visitou Israel no final do século XIX e olha o que ele escreveu a respeito dos judeus. Olha esse texto. Se as estatísticas estão corretas, os judeus constituem apenas 1% da raça humana. Na verdade, 0,001%. O Holocausto não tinha acontecido ainda. E veja que ele continua dizendo, isso sugere um nebuloso grãozinho de pó de estrela perdido na imensidão da Via Láctea. Adequadamente, jamais se ouviria falar do judeu, porém se fala, e sempre se ouviu falar dele. Ele é tão proeminente no planeta quanto qualquer outro povo, e sua importância comercial é bastante fora da proporção com o que se é a pequenez do seu grupo. Suas contribuições aos grandes nomes do mundo da literatura, ciência, arte, música, finança, medicina, também estão fora de proporção com seu pequeno número. Tem feito uma luta maravilhosa no mundo, em todas as épocas, e o tem feito com as mãos atadas nas costas. Os egípcios, os babilônios, os persas surgiram e encheram o planeta com som e esplendor. Depois evaporaram num sonho e sumiram. Os gregos e os romanos também fizeram muito barulho e levantaram sua tocha bem alto por um tempo, mas ela se queimou e agora estão na obscuridade ou simplesmente desapareceram. Mas o judeu viu a todos esses povos dominadores e apesar de sofrer na mão de cada um deles, venceu a todos sem enfraquecer as suas partes, sem esmorecer suas energias, sem embotar sua mente alerta. Todas as coisas são mortais, as outras forças passam, mas ele, o povo judeu, permanece. Qual é o segredo da sua imortalidade? Bom, talvez a resposta que Mark Twain não tinha, eu possa trazer para você. O segredo da imortalidade do povo judeu está em um livro, escrito há 3.500 anos atrás. Está em um pacto feito entre o seu povo e o maior dos protetores, chamado Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Bom, esse livro fala muito sobre isso.
E por isso eu digo que se enganam aqueles que pensam que a proteção do povo judeu é Donald Trump, são os bombardeios americanos, são os porta-aviões ou os destroyers. Não, não são. A confiança do povo judeu é a sua fé e a sua oração. Os Estados Unidos nem pensavam em existir quando o Criador dos céus e da terra fez um pacto com o povo judeu. Então, é claro, Israel continuará a existir. E esse pacto, ele se baseia também nas orações que simbolizam o relacionamento do povo judeu com o seu Criador. E hoje eu quero mostrar para vocês esse Sidur. Esse Sidur, que quer dizer ordem em hebraico, é um livro de orações. Esse livro de orações que todo judeu carrega consigo, muitas vezes não nesse tamanho grande, mas num tamanho pequeno, como eu vou mostrar para vocês, que eu sempre levo na minha mochila. E aqui dentro nós temos todas as orações que nós fazemos todos os dias. Então veja, eu carrego comigo o meu livro de orações. Algumas orações são espontâneas, mas elas seguem uma ordem, um rito. Olha só, isso daqui é de 1994. Quando eu era um bebê, eu já tinha. Olha só, tudo em hebraico. 3 orações por dia, um símbolo conectado aos 3 sacrifícios diários que eram feitos no Templo de Jerusalém. No sábado, 4 sacrifícios, então a gente vai ter também 4 orações. Essas orações elas vão seguir uma ordem, assim como seguiam a ordem dos louvores e sacrifícios no templo, e depois você tem um momento para fazer a sua oração chamada Amidah, uma oração de pés juntos, assim como Ana, falando bem baixinho o seu contato direto com o Criador e os seus pedidos pessoais. Eu quero te mostrar algumas das orações que nós rezamos aqui, pedindo a proteção de Deus, e como elas têm sido tão importantes na trajetória judaica. E olha essa oração que interessante, que é feita todos os dias pelo povo judeu. Independente do inimigo que passou pela nossa história, continuamos a fazer essa oração, crentes de que Deus é aquele que nos guardará. Emet ve'emunah, verdade e fé. Diz assim, Michamocha, Pailim Adonai, Michamocha nedar bakodesh, Norate ilot osefele. Quem é entre os poderosos como tu, ó eterno Deus de Israel? Quem é como tu, poderoso de majestosa santidade, temido em louvores e operando maravilhas? Os teus filhos viram a tua glória, eterno nosso Deus, quando tu fundistes o mar vermelho. Unânimes, todos louvaram e reconheceram a sua realeza, dizendo, Adonai Imlor, Leolam Vaed, o Eterno reinará para sempre. E assim é dito, o Eterno redimiu a Jacó e o livrou da mão do mais forte do que ele. Bendito sejas tu, Eterno, que redimiste a Israel. Baruch atah Adonai, Gal Israel. Essa é apenas uma das orações. Pedimos por paz. E olha só o que diz aqui. Ve'atah kadosh, Yoshev deilot Israel. E tu és santo, e tu que habitas entre os louvores de Israel. E clama um ao outro, dizendo Kadosh, 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 Adonai tzevot melchol haaretz kevod, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E continuando ele diz, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, a sombra do Onipotente se abrigará. Direi do Eterno, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, ela é a sua couraça, e não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola no meio-dia. Além disso, não só as orações pela proteção, mas é um povo que busca a paz, e por isso a cidade que nós estamos, Yerushalayim, se chama assim a cidade da paz. Muitas orações são orações também de paz, e por isso diz assim, Al tirami pachad, piton umishoat rachayim kitavu. Não temam o terror súbito e a destruição dos iníquos quando esta vier. Conspirem um plano, mas será frustrado. Tramem um conluio, mas não se realizará, pois Deus está conosco. Até a tua velhice eu estou contigo, e até a tua senilidade eu te sustentarei. Eu te fiz, eu te conduzirei, eu te sustentarei e eu te libertarei, diz o Senhor. Ose shalom giromav, uyase shalom aleinu, ve'kol Israel vemru amen. É uma música, nós cantamos assim. Ose shalom giromav, uyase shalom aleinu, ve'kol Israel vemru amen. Que diz que haja uma paz abundante emanada do céu, e vida boa para todos nós e para todo o povo de Israel. E dizei amém. Aquele que firma a paz nas alturas, com sua misericórdia conceda paz sobre nós e todo o seu povo Israel. E dizei amém. Bom, diante de tudo isso, temos a nossa arma mais poderosa. Isso é apenas um livro de orações, ok? Que fazemos todos os dias. E quando o Deus vai fazer essas orações, ele faz com os 2 pés juntos, olhando para o monte do templo em Jerusalém, o local que Deus disse que estabeleceria ali eternamente o seu nome. Que de todos os lugares do planeta Terra, ele escolheu aquele ponto, que as orações feitas ali seriam atendidas. Assim como Daniel abria janelas do palácio na Babilônia e rezava também, olhando para Jerusalém. E com os pés juntos, eles oram como que anjos, que nas descrições bíblicas não têm pernas nem pés necessariamente, muito menos joelhos, de modo que são como que um ser fixo, sem joelhos. Isso quer dizer que não vão nem para a direita nem para a esquerda, mas apenas para uma direção, que é a direção de Deus, para a ordem, para a missão e o propósito que ele designou. E bom, 3.500 anos de história, egípcios, cananeus, filisteus, amorreus, moabitas, seleucidas, gregos, romanos,
Medo-persas, as inquisições, o holocausto. Todos esses povos vieram, mas eles também passaram. O povo de Israel continua. Talvez o seu segredo já é esse daqui. Orações e muita fé. Porque como diz a Bíblia, em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar a casa. Da mesma forma, também o rei Davi, que fundou essa cidade, Jerusalém, a chamada Cidade da Paz, porque isso é o que nós buscamos, ele também diz, Ineloyanum veloishana shomer Israel, eis que não dormita nem tosqueneja o guarda de Israel. Continuamos como um só povo, numa mesma fé, sabendo que independente de quais foram os acontecimentos, a nossa segurança não está nos americanos, no Donald Trump, nas suas armas, nem nas nossas próprias armas. Israel existiu, existe, continuará a existir pela proteção do Criador dos céus e da terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, elevamos nossas vozes em clamor diante de ti. Rogamos pela tua paz sobre Jerusalém, a cidade santa, que aqueles que a amam sejam fortalecidos e abençoados. Senhor, estende tua mão sobre os muros de Sião, guarda suas portas, protege seus filhos e filhas, que haja paz dentro de seus lares e segurança em suas ruas. Traz conforto aos que choram, esperança aos que temem, e restaura a alegria sobre a terra que escolheste para o teu nome. Ah, Senhor Deus, por amor aos nossos irmãos e amigos, nós oramos que a paz reine, nós declaramos que a paz reine sobre Jerusalém, que a justiça floresça em seus caminhos e que teu amor cubra essa nação com tua misericórdia. Ó Deus, por causa da tua santa morada, buscamos o bem para Jerusalém e para toda a terra de Israel. Que o teu reino venha, que o teu reino venha, que o teu reino venha, e que a tua vontade seja feita, e que a tua vontade seja feita, e que a tua vontade seja feita, agora e para sempre. Amém. Agora e para sempre. Amém. Agora e para sempre. Amém. Então, meus amados irmãos, vamos continuar fazendo as nossas orações por Jerusalém. Jerusalém está clamando e nós precisamos de orar por Israel, por Jerusalém. Deus abençoe a todos vocês. Deixe seu comentário aqui embaixo na descrição do vídeo. Se não se inscreveu no canal, inscreva no canal e coloca aqui para nós o que você achou desse vídeo. Esse vídeo, ele contribuiu para informação, para te ajudar a interceder por Israel. O que você achou desse vídeo?